Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 426 e minguando até 864 dias, 13 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo uma abertura deste título em específico, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Essa abertura ela vai dar uma referência do blog diário de 393, ok? Também deixo na descrição do vídeo uma referência deste título e da mesma forma As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, e este blog diário é de 399. Acompanhe, esse em específico ficou muito interessante para que vocês possam ter uma compreensão. Não que os outros blogs sejam ruins, tudo que foi produzido, né, sobre esta consciência é de extrema importância. Qualquer coisa, desde o primeiro vídeo, onde que eu comecei, certo? Eu comecei de uma forma, isso tudo, né, valorizando o erro, né, o audiovisual, as expressões começando a se alinhar, as consciências, as expressões começando a nascer nessa minha consciência, eu vindo trabalhando ela dentro da sociedade, esforçando de todas as formas, criando força para que a gente possa alcançar essa consciência cristã verdadeira, né, da dimensão que Deus, né, nos deu para nós nos conscientizar e para que nós possamos ter consciência dessa vida, para que nós possamos nos realizar com Deus no nosso interior e no exterior, né, nos realizar com Cristo, com todas essas grandezas de Deus. O Cristo hoje, ele representa o anticristo, certo? Porque ele representa uma negação desse nosso corpo emocional e que no tempo futuro, né, depois que nós passar dessa noite milenar, desse sétimo milênio, nós vai começar na nova era, aí sim ele vai ter um novo nome, não é Jesus, vai ter um novo nome e também ele vai passar a representar o corpo emocional, o próprio corpo emocional. Aí sim ele vai começar a representar o corpo emocional. Hoje não, ele representa a negação deste corpo emocional. Por quê? Para a força da união, para que todos os corpos venham de uma certa forma se unir, para que nós possamos trazer um juízo para todos os corpos, tudo, para todos os corpos, para todos os planetas, aqui, todos dimensão Cristo, né? E nós compreendemos isso para que nós seja gloriado com Deus no nosso interior e sendo gloriado com toda essa dimensão Cristo, que hoje é todo mundo globalizado, ok? Compreenda isso, é muito importante vocês entenderem isso. Hoje, o Cristo, ele representa o próprio anticristo, ele representa a própria negação do corpo emocional. Se vocês querem fazer um trabalho social, vocês compreendam essas expressões novas que estão que já tem há muito tempo, mas fim, nesse fim, né, dessa noite milenar, ela começou a propagar
com mais força, por exemplo, alienígenas, né, vários códigos de linguagem, várias formas de expressiva, dá uma atenção, certo? Para que a gente chame mais pessoas para ouvir, para compreender esse julgamento de Deus. Porque por que que ele é importante? O anticristo é importante nesse tempo, porque você não representa corpo emocional. Você não precisa manipular a consciência da pessoa, falar: "Faz isso que é o correto". Você não tem que falar que a pessoa o que que ela tem que fazer. Ela que tem que ter a consciência em Deus, ela que tem que fazer renascer essa consciência para o Cristo, para que eles possam relacionar isso de uma forma correta, da forma deles, não é da sua forma. À medida que vocês queiram a sociedade correta, ela mesma vem contra você, negando todas essas grandezas que Deus tem para nos conscientizar. Deixe a sociedade correta lá fora. Seja correto para si mesmo somente. Isso vai deixar você na humildade, na simplicidade de um corpo simples, certo? Você vê que tudo, olha só, tudo isso é compreensivo quando eu estou falando isso em separadamente, né? O homem pode ser simples e pode se aplicar no trabalho social, mesmo sendo ele simples, de entendimento simples, ele pode aplicar no trabalho social para separar as coisas dele e daquilo que já tem na sociedade, sem comprometer outros corpos, sem fazer confusão. À medida que eu quero controlar os outros, eu deixo de ser simples. Eu passo a controlar a vida do outro, eu deixo de ser simples. Eu não tenho simplicidade. Até então você entende que dinheiro, carro, esposa não vai te dizer que você é uma pessoa simples. O que vai dizer que você é uma pessoa simples é quando você vive a unidade. É quando você entende a sua unidade. Você entendeu a sua unidade? Aí tá tudo aí, Guerra Fria, não tá? Se posiciona de uma forma, tem uma postura. Tudo negado, sociedade, tudo negado. Vamos chamar para eles, vamos fazer um trabalho junto, certo? Eu posso criar uma ideologia para levar uma informação para ele, sem precisar de controlar os seus atos, sem controlar os seus comportamentos, só para trazer aqui nas expressões mesmo. Com quem que você está falando? Eu não sei. Estou ressentido com alguém? Não, estou não. Eu só estou falando. Está ouvindo? Beleza. Só a voz está ouvindo, tudo é espiritual. Vê que é tudo espiritual, nada de emocional. Não entende nada, não tem nada de emocional aqui. Só estou permitindo que a minha voz soa. Entenda isso. Vamos para a expressão livre, né? A expressão livre são tudo a dimensão Cristo sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu estou fazendo a leitura, né, de um parágrafo, depois eu venho pegando uma frase, depois que eu terminar eh, um determinado contexto, eu pego ele de cima e leio ele por completo de cima até embaixo. Estou fazendo isso para que vocês possam ter conclusão de tudo sobre os textos. Os textos, a maioria dos textos, eles falam por si mesmo, mas eu pego a expressão livre para fazer uma mediação sobre a dimensão Cristo e sobre a dimensão social, sobre o que já tem dentro da sociedade. Esse trabalho de mediação, de expressão livre é muito, muito, muito interessante, muito importante. É esse que vai trazer para nós consciência, certo? Só o texto, sozinho, do jeito que ele explica muita coisa, mas ele, né, tem que colocar de uma certa forma esse sentido social sobre a unidade do corpo, transformando tudo em espiritual, tal. As pessoas realmente não vai saber se é emoção, se é sentimento, se é ideia dele, se é do outro, mas aí vira aquela ideia que vocês vai absorvendo tudo aqui, ó, tudo que vai absorvendo, porque Deus, de uma certa forma, vai falar com cada um de uma forma diferente. Com cada texto aqui, cada pessoa vai entendendo uma coisa. Eu entendo o seguinte: quando a pessoa tem visão espiritual daquilo que é de Deus, ele faz doutorado em toda essa expressão da pessoa. Por exemplo, eu estou aqui, né, me colocando ao trabalho. Eu falei uma coisa aqui, vocês entenderam uma coisa, Deus te mostrou outra coisa, mostrou para uma coisa, mostrou para outra. Então nasce vários doutor, né, da filosofia. Nasce vários doutor da filosofia. Aí depois, na hora que nasce o doutor da filosofia, dá para eles a despertar da consciência, né?
felicidade, alegria, paz e ajuda, de uma certa forma, né. É possível entender que Salomão, ele tinha mais de 1000, né, concubinas, eles falam que é mais de 1000 mulheres, mas é uma ideologia apenas, é uma cumplicidade no despertar das consciências. São aquelas pessoas com quem Deus vai chamando através da voz, através da consciência, certo? Não é nada disso que as pessoas estão falando, que Salomão foi homem mulherengo, né? Não é nada disso, tá? É é só uma cumplicidade, concubina quer dizer cúmplice pelo bem. Você pode ser uma pessoa cúmplice pelo bem, você pode ser uma pessoa cúmplice pelo mal. As pessoas que são criminosas, eles têm gangue do mal, as pessoas que são do bem, que são de Deus, eles têm aqueles grupos que são de Deus, nem falar grande do homem não, de Deus, certo? São forma que Deus manifesta os seus amores incondicional. Pare de dar atenção sobre que as pessoas interpretem a Bíblia por aí. Foque nas suas vidas e ouça no que está sendo dito sobre essa consciência e vocês vão ficar livres, né? Vocês vão ficar livres de falsidade, livre de qualquer coisa que possa te atrapalhar sobre um relacionamento com Deus. Vamos então para o contexto, ok? Dando a continuidade, se vocês não viram o blog de 425, certo? Tá na descrição. Vocês, se não viu, volte e veja que vai ser uma continuidade. Se vocês não estiver vendo pela sequência, vocês não vai compreender o que está sendo dito nesse blog diário, ok? Vamos lá. Entenda que cada subjetivo, duas missões, e cada missão, uma escolha, e cada escolha, um direito sobre o certo e o errado. Isto tudo pelo meu equilíbrio emocional, sendo que o equilíbrio ele explica uma mediação plena entre o espírito e a emoção, para que o corpo emocional não sobrecarregue o espírito e para que o espírito não para que o espírito possa ter uma consciência nesta emoção. Entretanto, eu entendi no meu íntimo que eu não tinha escolha, e para que o meu corpo emocional mantenha no equilíbrio, eu tinha que permanecer para os três, e conhecendo que o sacrifício desta emoção ia me manter um equilíbrio emocional para que a escolha de um não seja a ausência de outras responsabilidades, seja sendo que o pior escolha também é a melhor escolha para se manter no plano evolutivo de Deus e de Cristo, para que a paciência de um seja também a flexibilidade da consciência do outro, e para que os vossos corpos permaneçam na postura emocional de vossos espíritos para a unificação e evolução desta consciência. Muito. Esse título do despertar da crença religiosa, muito interessante, muito. Aqui eu estou dando um ponto final nessas expressões. Depois que eu fizer essa expressão livre, eu vou voltar lá em cima e vou ler ela por completa para que vocês possam absorver com as vossas consciências, porque ficou muito interessante. Aqui, aí depois que eu terminar aqui, eu vou dar uma pausa, aí eu vou continuar com a crença religiosa, mas já vou ter uma outra postura, né, de fazer uma mediação, fazer uma dimensão Cristo e as dimensões sociais, sobre tudo isso que foi dito. Mas aí depois, na hora que eu terminar essa parte, eu vou voltar lá no início e vou fazer uma leitura corrida para que vocês compreendam da sua forma, ok? Vamos lá. Esse pedaço, ele concluiu tudo muito perfeito, é igual eu estou tendo dito, está colocando um ponto, dê atenção. Entenda que cada subjetivo, duas missões, né? Cada subjetivo, duas missões. Primeiro subjetivo,
né, eu poderia me ausentar do emprego, eu poderia ter ir para eu ia poder voltar para o meu trabalho fazendo isso que já era comum. Eu poderia não ir para o meu emprego, ou eu poderia ir, né. Cada subjetivo ia me dar 2 escolhas, entenda isso, né. A minha família, eu poderia abandonar minha família pelo trabalho social, pelo reino de Deus, né. Aí eu, de uma certa forma, essas 2 ideias. Aí no trabalho social, no reino de Deus, eu poderia deixar as 2 e eu ficar só com um só. Entenda que toda decisão, ela gera uma complexidade, mas vamos, o texto ele vai explicar tudo, por que que isso tem que ser dessa forma. Olha, entenda que cada subjetivo, 2 missão, cada missão, uma escolha. Ou seja, tinha só uma escolha, certo? A escolha que eu fizesse sobre esses 3 subjetivos, é ela que ia me equilibrar. Hoje, por exemplo, eu já tenho uma postura sobre os 3. Aí você vai dizer: "Samuel, qual que você escolheu?" Eu escolhi os 3. Os 3 eu posso seguir, porque é Deus que vai se realizar comigo. Não é meus planos, não é os meus planos somente. Se é Deus que vai realizar comigo, então Ele vai alcançar todos, ninguém vai ficar para trás, de uma certa forma. Então eu posso ir para o meu emprego e fazer o trabalho social. Eu posso estar com a minha família e fazer o trabalho social. Eu posso, né, estar no reino de Deus, né, e ter todas essas coisas, e ter todas essas grandezas de Deus se realizando comigo, Deus se realizando comigo, ok? Ou eu poderia, né, na outra na no quando eu for no reino de Deus, eu tive a opção de desistir do reino de Deus. "Ah, tá tudo ruim, não tá dando certo". Ficar incrédulo, descrente de tudo, por exemplo, eu tinha essa opção. Mas aí eu escolhi os 3. Nessa ideia, os missionários tinham que escolher o 3. Vamos lá. Entenda que cada subjetivo, 2 missões, cada missão, uma escolha, e cada escolha um direito sobre o certo e o errado, e isto tudo pelo meu equilíbrio emocional, sendo que o equilíbrio, ele explica uma mediação plena entre o espírito e a emoção, para que o corpo emocional não sobrecarrega o espírito e para que o espírito possa ter a consciência desta emoção. Entendendo que sempre é o espírito que controle os nossos corpos emocionais, não é o nosso corpo emocional que controle o nosso espírito. Quando o corpo emocional chega a controlar o nosso espírito, chega a esse nível, é porque ele já não tem mais consciência da vida, ele está apagado, ele está gerando crise da sociedade, ele já está tudo desequilibrado, ele está fazendo as escolhas todas erradas, né? Ele deixou o seu emprego, deixou a sua família e falou que ia ficar no reino de Deus. Mas que reino de Deus é esse, né? Que reino de Deus é esse, né? Ou ele, né, existe complexidade, de forma que eu já tenho dito nos blogs anteriores, que não são as expressões que vai dizer quem você é. Eu posso dizer: "Eu sou bonito", e ser uma pessoa feia. As pessoas me vendo como uma pessoa mal educada, mal mal-humorada, né, aí eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não sou aquilo que eu estou dizendo de mim, sou aquilo que eu sou, é aquilo que eu sou, é isso que vai me explicar, certo? Não é as minhas palavras não me explicam. Ela pode ficar alinhada, eu posso ter ciência nela, ter equilíbrio nela, estar alinhado, ó, estou falando isso e isso, certo, errado é errado, para mim é dessa forma, pronto, acabou. As minhas expressões podem estar alinhadas. Aí, quando as minhas expressões estão alinhadas, o fulano de tal pode falar: "Eu sou mentiroso, ah, esse cara é mentiroso". E isso pode gerar várias contradições, mas eu tenho ciência sobre aquilo que eu estou produzindo com as minhas palavras, os meus equilíbrios, aquilo que eu quero para mim, por exemplo, né, de uma certa forma. É só um exemplo, mas aqui nós estamos focados mais no reino de Deus. Eu já fiz uma palhinha sobre uma coisa que poderia ser pessoal, mas vamos seguir em frente. Para que o espírito possa ter consciência nesta emoção, entretanto eu entendi no meu íntimo que eu não tinha escolha, e para que o meu por que que eu disse que eu não tinha escolha, né, expressão livre, vamos parar aqui, por que que eu entendi que eu não tinha escolha? Porque eu, de uma certa forma, eu tinha que receber Deus em minha casa, eu tinha que receber Deus em meu lar, eu tinha que dar oportunidade para que Deus gere em mim uma consciência expressiva, certo?
Eu tinha que receber isso. Qualquer coisa que eu faço, ao contrário disso, eu vou gerar crise. O meu espírito tem que dominar sobre o meu corpo emocional para que Deus apareça junto com o meu espírito do meu corpo emocional, para que nós dois ficamos vibrando numa mesma sequência, numa mesma sintonia, para que as pessoas tenham ciência de tudo que eu estou tá tendo dito de todas as formas. Compreenda? Então, na forma que você deixa o seu espírito aparecer mais do que o seu corpo emocional, então você permita que Deus se manifeste na sua vida de uma certa forma. Então, os seus desejos emocionais, ele vai aparecer menos, né? Não que signifique que não vai aparecer, ele vai se realizar da mesma forma, mas ele vai aparecer menos, principalmente quando você está presente no trabalho social, ok? Entretanto, eu entendi no meu íntimo que eu não tinha escolha para que o meu corpo emocional mantenha no equilíbrio, eu tinha que me permitir para os 3. E conhecendo que o sacrifício dessa emoção ia me manter o equilíbrio emocional para que a escolha de um não seja a ausência de outros responsabilidade. Sempre quando você fizer uma escolha, você entenda o que você está deixando para trás, certo? Você não pode deixar as coisas que você ama. Você não pode deixar os seus filhos para trás, não pode deixar a sua esposa para trás, certo? Não pode. Ah, eu vou me apresentar a Deus, vou deixar todo mundo para trás, se não quiser ir. Olha, existem situações complexas, existe. Mas o que acontece? Vai com calma, tranquilo, certo? Espera as pessoas se posicionar do seu lado. Aí, quando você entender que ela não quer nada com Deus, aí você segue o seu caminho. Aí, o que eu entendi? Eu entendo o seguinte: hoje eu vejo que muitas pessoas ela não tem consideração sobre o meu trabalho social, por exemplo, né. Um exemplo, não se eu não estou nem aí, eu não fico aí, mas o que eu quero que vocês entendam dentro dessa expressão para dar é exatamente essa expressão. O que eu quero que vocês entendam? Todas as pessoas que não tiver na escola do profeta, não tiver ouvindo essa minha consciência, não ouvir a minha voz, certo? Não tiver ouvindo essa minha voz e disser que é meu amigo, eles não são meu amigo. Não. Se vocês não estão acompanhando os blogs diários, né, você não está se permitindo ao trabalho social, ao trabalho de Deus. Se eu quero saber quem é meu amigo hoje, radicalmente dessa forma, eu poderia não quero saber quem hoje eu fico muito isolado, deixando Deus trabalhar, mas eu poderia dizer: "Você está vendo o blog diário? Não, então você não pode ser meu amigo, você não me conhece, você não sabe quem eu sou". Porque no blog diário que vai mostrar quem eu sou, da minha intimidade, do meus intimidade com Deus e aquilo que eu permito que Deus soa sobre a minha voz. Quem são meus amigos? São as pessoas que acompanham os blogs diários, que não perde nenhum. Esses são os meus amigos, eu posso dizer. Esse tem consideração, esse tem respeito. Ah, agora as pessoas falam para ele: "Quem é você? Eu não te conheço". Você está vendo o blog diário, você está na escola do profeta, não está na escola do profeta, eu não conheço você. Eu não conheço, você não me conhece, eu não te conheço, está tudo certo. Segue seu caminho, segue seu caminho. Entenda isso. Isso é uma escolha de relacionamento corpo a corpo, certo? Isso é uma escolha de um relacionamento. Eu só estou dando uma ideia do que se possa acontecer, certo? Porque quando eu digo isso, é o que eu falei, você tem que escolher o reino de Deus em primeiro plano. Mas se a pessoa não quer escolher o reino de Deus em primeiro plano, você tem que seguir o seu caminho da mesma forma. É igual eu estou aqui me colocando. Qualquer coisa que atrapalhe o meu trabalho social, eu deixo para lá. Ah, é um cara que falou um amigo meu que falou que é meu amigo e não está acompanhando, e está querendo me tirar o foco do meu trabalho social, daquilo que eu estou daquilo que eu estou trazendo, deixando isso na minha consciência, está fazendo pouco caso, pouca desconsideração, então não é amigo. Não é amigo. Se as pessoas não tiver consciência sobre essa voz, não tiver consciência sobre o que está sendo dito dentro desse blog diário, não é amigo, não é, não é. Aí pode ser qualquer um que for, irmão, fez pouco caso, né, família, qualquer um, fez pouco caso do trabalho social, que isso daqui é a única forma que eu me sinto realizado.
Depois que eu absorvi o subjetivo emprego, subjetivo família, eu absorvi isso para mim fazer escolhas sobre a minha simplicidade, sobre a minha consciência e o subjetivo reino de Deus, que é o trabalho social. Eu conciliei isso na minha consciência, fazendo ligação, relacionando os outros corpos para que eles venham comigo. Aí eles não querem, já é uma escolha deles, ok? Mas até aqui a minha postura é a minha postura, ok? É o que eu estou decidindo. Depois que falar do relacionamento corpo a corpo, postura dele, aí vai ser tratado em particular, em pessoal mesmo, com as pessoas, olha, vamos interromper o trabalho social, você está falando asneira, besteira, não vamos fazer. Ah, então tudo bem, fica quieto aí no seu canto, eu fico aqui no meu. Aqui a escolha já está decidida, né? Subjetivo emprego, subjetivo família, subjetivo reino de Deus. As pessoas não querem se aplicar, não querem se interessar, então elas que seguem o seu caminho e eu vou continuar com a minha escolha, ok? Entenda essas delicadezas. Entretanto, eu entendi no meu íntimo que eu não tinha escolha para que o meu corpo emocional mantenha no equilíbrio, eu tinha que me permitir para os três, e conhecendo que o sacrifício dessa emoção ia me manter um equilíbrio emocional para que a escolha de um não seja a ausência de outras responsabilidades, sendo que a pior escolha também é a melhor escolha. Melhor escolha porque Deus está com você. Você vai temer o que as pessoas querem ir com você, não quer? Continue. Para se manter no plano evolutivo de Deus e de Cristo. Muito bom. Não muito bom. Para que a paciência de um seja também a flexibilidade do outro, tá? Paciência de um também seja flexibilidade do outro. Veja que essa expressão sobre aquilo que eu acabei de dizer, essa já é relacionamento social, já é relacionamento corpo a corpo, é aquilo que as pessoas estão entendendo de mim. Porque para que a paciência de um seja também a flexibilidade do outro, de um ou do outro. Tem que ser flexibilidade. As minhas decisões, as minhas posturas, é eu que decido. É flexibilidade. E para que os vossos corpos permaneçam na postura emocional de vossos espíritos para a unificação e a evolução desta consciência. Eu terminei esse blog diário, essa parte, né? Eu vou fazer a leitura. Ele vai ficar um pouco mais intenso, é porque eu queria fazer uma leitura desse texto completo, né? Vamos lá fazer uma leitura desse completo para que vocês possam compreender do seu jeito. Vamos lá. Bom, vamos lá. Todos os ateus acreditam que os religiosos criaram Deus e os religiosos acreditam ser Deus, ou seja, os ateus acreditam e os religiosos são parte desse Deus. Para que conheça isto, vamos conhecer os atos íntimos conscientes. Neste tempo em que eu tinha 3 empregos, eu procurava forma de equilibrar. Vamos voltar de novo. Neste tempo em que eu tinha 3 empregos, eu procurava forma de equilibrar o meu corpo emocional sobre as minhas responsabilidades e comecei a questionar os direitos emocionais sobre o poder de escolha, aonde todo direito é o poder de escolha e toda escolha é o poder de um direito de andar por este caminho com liberdade sobre o poder do que se possa ser e do que não possa ser, com o direito de escolha sobre este corpo emocional, sobre tudo aquilo que possa ser. Bom, toda escolha tem 2 caminhos, cada caminho é uma negação ou uma aceitação sobre o poder de escolha. Entendendo isto, eu permiti a minha consciência entre 3 subjetivos, e cada um desses subjetivos tinha 2 pontas e uma escolha para que eu possa alcançar o equilíbrio emocional sobre as minhas tarefas diárias.
O primeiro subjetivo representa o meu emprego. Este emprego, duas escolhas, e eu poderia não ir para o meu trabalho ou poderia ir. A escolha de ir permanecia neutra para o objetivo de equilibrar este meu corpo emocional, pois isto já era uma prática frequente do meu dia a dia. O objetivo de não ir provoca uma reação de não suprir as necessidades de minha família sobre as minhas responsabilidades familiares, e a carga que sobrevinha sobre esta minha decisão causaria um desequilíbrio maior ainda. Segundo subjetivo, familiar. E para este, eu poderia permanecer no cuidado dela ou poderia ausentar das minhas responsabilidades familiares. Esta escolha pode afetar o direito na educação dos direitos, poderia afetar diretamente na educação dos direitos de outros corpos, dependente desta menção, sendo que a decisão eu causaria um peso maior do que a primeira e o desequilíbrio seria maior ainda. Todas as minhas decisões, sendo sim ou não, era para mim ter uma postura sobre o relacionamento social, sobre o reino de Deus, sobre aquilo que nós podemos dizer o reino de Deus, sobre o trabalho social, né? Eu poderia não ir trabalhar para mim ficar presente no trabalho social. Eu poderia não cuidar da minha família para mim ficar presente no trabalho social, né? Então, isso geraria uma contradição. Fazendo essas escolhas, ok? Vamos lá. Aí vocês entendam. O terceiro subjetivo, trabalho social. Nesta causa, eu poderia colocar o trabalho social em segundo plano, né? Que é o caso que, né, que eu fiz a escolha de outras coisas no lugar de Deus. Então, vamos lá. O terceiro subjetivo, trabalho social. Nesta causa, eu poderia colocar o trabalho social em segundo plano e priorizando os dois primeiros subjetivos, ou poderia manter ele em primeiro plano. Porém, isto ia me desequilibrar, porém, isto ia permanecer o desequilíbrio do meu corpo emocional, pois isto eu já vinha praticando no meu subconsciente. Eu já vinha relacionando isso de uma certa forma. Existia uma certa delicadeza, né, que eu estava compreendendo isso, certo? E eu procurava forma de me mudar sobre uma coisa ou outra. Isso quando eu colocava o trabalho social, o reino de Deus em segundo plano, eu voltava para a minha vida pessoal. Voltando para a minha vida pessoal, não ia resolver o problema, porque Deus é em primeiro plano tudo, né? No que se diz na Bíblia significativa, buscai primeiro o reino de Deus, né? Entenda isso, ok? Então, qualquer um, como eu tenho dito nos blogs anteriores, que no tempo de Guerra Fria, colocar o seu subjetivo em primeiro plano, eles vão entrar em crise, ok? Amai a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia Significativa também diz isso sobre o reino de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você entende que Ele é Espírito. Se você entende que Ele é Espírito, então Ele pode se realizar emocionalmente junto ao seu corpo emocional. Quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, aí você ama a sua emoção, né? Aquilo que você sente. Aí é complexidade. E se eu colocar o reino de Deus, e se quiser, pode conhecer trabalho social, em segundo plano, não posso eu equilibrar o meu corpo emocional, pois isto me traria uma irresponsabilidade para com o reino de Deus e o meu fardo seria maior ainda do que o primeiro, segundo e terceiro subjetivo, ao ponto de o ponto de pedir a Deus um pouco de sombra para um descanso sobre esta sombra e propondo um descanso para o meu corpo emocional ao relacionar o reino de Deus em segundo plano, né? Porque, de certa forma, Deus ia colocar esse corpo físico e emocional à prova para mostrar que o caminho dele estava errado, né? O que aconteceu com Jonas, né? Que Jonas desobedeceu a Deus no barco, depois desobedeceu. Quando ele ficou em terra firme, ainda continuou desobedecendo a Deus. Deus fez nascer uma árvore, aí depois continuou desobedecendo a Deus, então Deus matou a árvore.
né, se coabre. Entenda isso. Entenda que cada subjetivo, duas missão, e cada missão, uma escolha, e cada escolha, um direito sobre o certo e o errado. Isto tudo pelo meu equilíbrio emocional, sendo que o equilíbrio, ele explica uma mediação plena entre o espírito e a emoção, para que o corpo emocional não sobrecarrega o espírito e para que o espírito possa ter a consciência nesta emoção. Entretanto, eu entendi no meu íntimo que eu não tinha escolha para que o meu corpo emocional mantém no equilíbrio, eu tinha que me permitir para os três. E conhecendo que o sacrifício desta emoção ia me manter um equilíbrio emocional para que a escolha de um não seja a ausência de outro, a responsabilidade, a pior escolha também é a melhor escolha para se manter no plano evolutivo de Deus e de Cristo, para que a paciência de um seja também a flexibilidade da consciência do outro, e para que os vossos corpos permaneçam na postura emocional de vossos espíritos para a unificação e a evolução desta consciência. Perfeito. Vou terminar, né, esse blog diário. Blog de 426, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, Crença Religiosa, parte 34, naquilo que diz respeito às duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, e parte terceira no que diz respeito à crença religiosa. Esse subtítulo ficou muito interessante para que vocês possam acompanhar. Acompanha ele com essa ideia onde que eu me apliquei nesse título em específico, eu apliquei o meu corpo emocional, fiz o equilíbrio, tudo que possa acontecer, fazendo uma mediação sobre o que já tem dentro da sociedade, sobre aquilo que já tem dentro da Bíblia significativa, ficou muito interessante. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Vou continuar com esse subtítulo, com crença religiosa, as duas testemunhas, né? Vou falar aqui o blog diário, vou continuar no blog diário de 427, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, crença religiosa, né? Vamos fazer a continuidade dele pela frente, vocês vai ficar muito bem informado quando vocês se permitir as vossas consciências sobre tudo que está sendo dito, ok? Faça isso e deixe de ser a vítima social. Não esqueça de olhar as descrições do vídeo e rever alguns outros vídeos para que você não se perca de nada. Não tire conclusões precipitadas antes que você vá e veja outras coisas que foi dita antes sobre essa consciência. Não gere cumplicidade para você, não faça má fama, certo? Faça uma coisa, porque isso é um julgamento de Deus, é um juízo de Deus. Se você não sabe falar, fique calado, fique em silêncio, não gere cumplicidade para os vossos corpos emocionais, tá? Ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.